Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Patrícia, esse aqui é o Because I Read. A gente está aqui hoje para fazer mais uma resenha de uma das nossas leituras concluídas agora no mês de agosto. E é uma leitura que eu já estava aguardando para fazer há muito tempo, desde que esse livro foi lançado lá fora. Eu estava querendo ler esse livro, ele demorou um pouquinho a chegar aqui, talvez por causa da pandemia. Mas finalmente esse ano Amor Branco trouxe ele pra gente, que é A Casa do Mar Cerúleo, The House of Cerulean Sea, de T.J. Klune, um autor norte-americano. Eu estava muito curiosa porque eu acompanho vários grupos de leitura estrangeiros e todo mundo estava falando muito bem desse livro. Eu estava doida para fazer essa leitura. Então assim que entrou na pré-venda, eu comprei, assim que chegou eu comecei a ler. E a gente vai conversar um pouquinho sobre ele. Mas antes da gente continuar, vou pedir a gentileza de você deixar o seu like aí pro nosso vídeo, quando você terminar aqui, não esquecer. Você se inscrever no nosso canal, se você é novo aqui, para acompanhar o nosso conteúdo. Vou dizer para você que a gente tem um grupo no Facebook, a gente tem um perfil no Instagram. O perfil no Instagram tem bastante resenha. Aqui no YouTube a gente está há pouco tempo fazendo os vídeos, resenhas aqui. Mas no Instagram e no Facebook a gente tem bastante resenha escrita lá. Já tem uns 2, 3 anos que a gente está publicando, pelo menos no Instagram. A gente tem uma leitura conjunta todo mês. Se você está vendo esse vídeo hoje, no primeiro domingo do mês, ainda dá para acompanhar a leitura conjunta desse mês, que começa agora dia 5. Titília e Demonão. Vou até mostrar para vocês. Aqui, Titília e Demonão, do Paulo Rezúdis. A gente está aprendendo um pouquinho da história desse casal diferente aqui, da nossa história do Brasil aqui. E as nossas leituras são sempre maravilhosas, sem querer puxar sardinha aqui para o nosso lado, mas nossas leituras, nosso grupo de discussão é super bacana. Vou deixar o link aqui da leitura conjunta se você quiser participar, quiser dar uma olhadinha por lá, seja muito bem-vindo. É isso, pessoal. Então vamos conversar um pouco sobre A Casa do Mar Cerúleo. Como eu já falei, o nosso autor aqui, ele é americano, ele está na faixa dos 40 anos e ele escreve livros que, como é que a gente fala? Sempre envolve uma situação, relacionamentos, né? Alguma coisa LGBTQ+, eu não sei todas as siglas, mas vocês entenderam a ideia, né? E, gente, eu fico assim meio preocupada de ir para livro com expectativa, né? E esse foi um livro que eu fico muito expectativa, apesar de eu não saber muito da história, eu tentei não ler e assim, os comentários que eu li falava mais assim, que o livro era muito bom e tudo, mas sem dar muito detalhe. Mas todo mundo fala bem, eu nunca vi ninguém falar mal desse livro aqui. E aí quando eu comprei, eu falei assim, Patrícia, calma o coração, vai devagar. E, gente, assim, é uma gracinha de livro, gente. Que história fofa, que história fofa. Sabe aquele livro, assim, pra te tirar da ressaca literária? Aquele livro, assim, como eu já falei aqui no vídeo do que saiu quinta-feira agora, das leituras concluídas, eu falei um pouquinho sobre ele. Eu falei, olha, aquele livro pra você pegar o chocolate quente, ou aquilo que você quer comer, o seu biscoitinho, ou a sua cervejinha, a sua taça de vinho. Sentar com ele porque ele vai te aquecer por dentro e por fora, junto com a sua bebidinha. Que livro gostoso de ler, que delícia. Eu entendo que essa leitura aqui entra na classe, eu procurei aqui, fala ficção americana, né? Romance, ficção americana, não fala, mas eu acho que ela entraria na classificação de uma história infanto-juvenil. Porque, né, não tem nada demais assim, e a história é tão bonitinha. Bom, vamos ver aqui mais. Uma outra coisa antes da gente começar a falar aqui sobre o nosso enredo, o mesmo autor já lançou um outro livro, que eu também estou de olho nele para quando lançar aqui, lançou ano passado, Under the Whisper Door, que eu acho que vai seguir mais ou menos o mesmo estilo. Não acho que seja a continuação, o spin-off desse não, mas eu acho que vai ser mais ou menos a mesma vibe, para quem gostar do nosso conteúdo aqui, para quem fizer essa leitura e gostar dela, saiba que já tem uma outra leitura já no mesmo estilo chegando por aí em algum momento. Esse livro aqui foi vencedor do Alex Mifopetic, desculpa gente, não sei ler esse nome, Awards de 2021, ele ganhou esse prêmio aí. E o que tem aqui de
tão bacana, né? O que aqui é tão gostoso? A gente vai ter aqui a história do Linus Baker, né? Ele vai ser o nosso protagonista principal. É uma narrativa que vai ser em terceira pessoa, mas a gente vai acompanhar o que o Linus está, né, achando, sentindo, né? Como é que ele está se comportando em relação às situações que vão se apresentando a ele, né? O Linus Baker, não fala que ano, nada assim muito específico, mas o Linus Baker é um assistente social e ele vive num mundo, né? Vamos dizer assim, aqui é a Terra, mas é um mundo que existem seres mágicos, tipo assim, Wolverine, sabe? X-Men. Então, existem esses seres mágicos, tem gente que nasce com poderes mágicos e assim, é um universo de seres mágicos, de todo tipo, tamanho, cor, forma, assim. E aí, né, os governos, para fazer o controle desses seres mágicos, eles têm que ser criados em lugares especiais para a segurança dos humanos que não têm poderes nenhum. Então, para controlar, eles são colocados, que eles chamam de orfanatos. Eles são criados em orfanatos, com um diretor, né, com todo um staff ali tomando conta, né, todo um grupo de funcionários ali ministrando, cuidando, orientando e de olho, né, nos poderes dessas crianças, né. E o trabalho do Linus, ele trabalha para o Dejun, né, Dejun, que é a instituição que toma conta dos jovens com poderes especiais, crianças jovens com poderes especiais. Então, a função dele é fiscalizar esses orfanatos. Então, ele vai de orfanato em orfanato, entrevista as crianças, ou quando tem algum problema, quando algum relatório chega a ele, ele vai lá, verifica se aquela criança realmente está causando algum problema, se ela precisa ser transferida para outro lugar, e esse outro lugar, ele nem sabe que outro lugar seria esse, né? E conversa com o diretor, conversa com as pessoas envolvidas na situação, e a função dele é essa. E o nosso protagonista aqui, Linus, ou Linus, né? O Linus, ele tem, perdão, ele já é um cara assim, na faixa dos seus 40 anos, né? Mora sozinho, não tem família. A única coisa é que ele tem uma gata chamada Calliope. E meu fofinho, meu gordinho. E uma vida assim muito simples, né? Ele vive em função desse trabalho dele, desse emprego. Chega em casa, pega o ônibus, vai pra casa, põe uma musiquinha, come alguma coisa. Dinheiro não dá pra muita coisa. E o Linus, ele não tem nenhum envolvimento amoroso, mas ele é homossexual. E aí, ele tem vergonha, ele não é uma coisa assim que ele expõe para os outros, né? Não diria que ele tem vergonha, mas ele não expõe essa situação para ninguém. Ele não nega, mas também ele não fala. O Linus, você percebe assim, que ele tem meio que medo de enfrentar as pessoas, medo de conflito, medo de desagradar, medo de fazer qualquer coisa errada. Ele é o tipo de cara que ele é o Caxias, ele é o cara que não chega atrasado, ele é o cara que sabe o manual de trás para frente, de frente para trás, da função dele. É aquele cara que faz tudo certinho. Os relatórios dele são perfeitos, são todo pormenorizados, com todas as informações. Ele é uma pessoa muito justa, mas é um homem sozinho. E ele tem lá a casinha dele no subúrbio, tem uma vizinha chata tomando conta da vida dele, tem um jardim de girassóis que é a alegria dele, e a gatinha que faz companhia, e a vitrola dele, que ele gosta de ouvir música, principalmente dos anos 60, 70, 50, por aí. E aí essa vidinha dele, esse micromundinho dele, né? E aí ele vai para o trabalho, né, um dia, e a chefe dele, aquela pessoa assim, insuportável, diz que o alto escalão, o altíssimo escalão, tá querendo falar com ele. E aí ele vai para essa entrevista com o altíssimo escalão, acho que são formados por 5 membros, e descobre que eles querem mandar ele para um orfanato de Marcis, desse lugar aí. E esse orfanato fica numa ilha, perto desse lugarejozinho, e longe a beça, várias horas de viagem, assim, 6, 7, 8 horas de viagem. E eles querem que ele faça uma investigação. E ele pergunta, por quê? Porque seus relatórios são impecáveis, porque você tem uma ficha impecável. Nós achamos que você é o ideal para essa função, porque as criaturas que estão lá, criaturas, né?
as crianças que estão lá, eles não falam criaturas, né? Mas eles pensam dessa forma, né? As crianças que estão lá são nível 4, né? Que é o nível assim, mais perigoso em poderes. E nós temos lá um diretor, o Arthur Parnassus, e a gente quer que você dê uma investigada lá e veja se tá tudo bem. Aí, tá bom. Quanto tempo vai ficar lá? Você vai ficar lá um mês. Tá. E aí, ele que nunca saiu de casa, ele que vive naquele mundinho, nossa, ele ficou super agoniado com aquilo, de ter que sair, ficar um mês fora, num lugar desconhecido. E as informações sobre as crianças que estão lá. Ah, você vai receber uma pasta que você só vai poder abrir quando você chegar lá. E aí, gente, assim ele vai. Vai, pega o trem, leva a gata, põe numa caixinha e faz a viagem de trem. E quando ele chega lá, que ele abre o relatório, que ele leva para viagem, né? Ele demora a abrir o relatório. E aí vem uma mulher buscar ele. E ele percebe que essa mulher é uma mulher diferente. E ele percebe que ela é uma sprite, que é um tipo de ser sobrenatural, que cuida de floresta, né? De meio ambiente, dessas coisas. E ela, né, super assim, arrogante, vai levar ele para pegar a balsa, né, no carro dela, aí o carro atravessa de balsa para chegar na ilha, né? Isso aí, um pouquinho antes que ele começou a ler sobre os seres. Então são 5 crianças que tem lá, 5 ou 6, deixa eu ver aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 crianças que tem lá, mais o diretor. E aí, gente, quando ele começa a ler esse relatório dessas crianças, ele fica tão apavorado, que ele decide não ler. Ele decide chegar lá e descobrir na hora, porque ele tá morrendo de medo. Porque logo o primeiro relatório que ele abre para ler é da criança, que ela é nada mais, nada menos que o anticristo. Isso mesmo, gente, é o anticristo. O nome da criança é Lúcifer. Então daí ele já fica apavorado, gente. Ele, coitado, que tem medo de tudo, tem medo de falar com o ser humano. Imagina enfrentar Lúcifer. E o Lúcifer, que o pessoal chama de Lucy, tem 6 anos de idade só. E aí ele chega lá e vai conhecendo aos poucos as crianças, desesperado, apavorado, doido para pegar a carta dele, botar debaixo do braço e voltar embora. E aí a gente tem lá uma gnoma de jardim, com barba e tudo. Lembrando, gente, que é tudo criança, tá? Na faixa de 6 a 12 anos aí, variando aí. Tem a gnoma, que é a Thalia. Tem o Lucy, né, que é o anticristo. Tem uma sprite também, que é a Fi, uma sprite da floresta. Tem o Sal, que é um canisomem. Quando ele fica com medo, quando ele fica apavorado, ele transforma-se num chihuahua. Tem o Theodore, que é uma serpe. É tipo assim, pelo que eu entendi pela descrição, é meio que um dragãozinho pequeno, né? Mas misturado com gente, alguma coisa assim. E tem o Shalsen, que é uma bolha verde que não tem nome. Eles checavam, ele que trabalha com seres mágicos, ele não conseguiu, o próprio Linus não consegue identificar o que ele é ele. Ele tem tentáculos, ele é meio que transparente, parecendo uma ameba, mas é aparentemente um menino, vamos dizer assim, né? E são esses seres, né? E aí, todo mundo... E tem o Arthur Parnassus, que é o diretor desse orfanato, né? E todo mundo com o pé atrás com ele, né? Então, ele tá morrendo de medo, porque ele veio ali, as crianças sabem que ele veio ali para investigar eles, para decidir se o orfanato vai continuar funcionando ou não. Então, as crianças já estão com o maior pé atrás com ele, né? E crianças com poderes fortíssimos, né? Poderosíssimas. Gente, e aí, o livro é sobre o quê, né? A gente vai ter essa história aqui e a moral do livro... né, a moral do livro, vamos dizer assim, a premissa do livro é essa história sobre preconceito, né? Sobre preconceito. Porque as pessoas que moram no vilarejo detestam saber que eles têm ali numa ilha perto essas crianças morando ali, eles tratam mal essas crianças, não querem ter essas crianças ali. E o governo instiga, ela é cheio de cartazes, até tipo o 1984, né? Se você ver algo, fale algo, né? Tipo assim, qualquer coisa que eles verem, que qualquer coisinha rara que qualquer criatura sobrenatural faz, tem que ser denunciado para ver se é fiscalizado. E, gente, é uma história assim que trabalha o tempo todo esse lado do preconceito.
Mas não é só isso, não é só preconceito, né? É muito a transformação que há também, porque qual é a função do orfanato em si? A função do orfanato é preparar essas crianças para administrar os seus poderes, para controlarem os seus poderes e conseguirem ser inseridos dentro da sociedade, trabalhar, fazer alguma coisa. Teoricamente, a ideia dos orfanatos seria essa. Mas, na verdade, o governo muito mais que controla, quer manter eles sob um jugo, do que inserir eles na sociedade. Você percebe isso ao longo do livro, né? Então, o Line chega lá com a mentalidade, ao longo do livro, várias coisas vão acontecendo, vai se desenvolvendo o relacionamento dele com cada uma dessas crianças, com o Arthur, né, que é o diretor, com a Sprite da ilha, que trabalha lá, que foi buscar ele na estação de trem, que é a Zoe, né? E ele vai desenvolvendo um relacionamento, aos poucos, todo aquele medo, todo aquele pânico, né? É como se fosse uma flor desabrochando, o Linus ali, né? Parece que pela primeira vez na vida, quando ele já está chegando na meia-idade, é que ele vai começar a viver e não sobreviver, não se esconder, né? E aquelas crianças, cada uma delas vai ensinar coisas maravilhosas para ele, né? E ele também vai ensinar coisas para as crianças e para o Arthur e para a Zoe. E é lindo, gente. Por isso que eu falo que esse livro é um quentinho, que ele esquenta o coração. Porque é lindo ver o relacionamento deles se desenvolvendo, né? O livro é primeiramente sobre preconceito, sim, sobre o preconceito das pessoas em relação àquilo que é diferente, aquilo que elas não entendem, aquilo que dá medo nelas. Mas é sobre transformação, é sobre se permitir, é sobre se desafiar, é sair da sua zona de conforto, é se permitir viver, é se permitir amar, ser amado, mesmo que isso às vezes possa trazer dor, possa trazer sofrimento, mas a gente tem que se permitir, né? E a gente tem que se abrir para aprender com os outros, né? A gente tem que se colocar no lugar dos outros. E, nossa, se você se colocar no lugar de uma ameba, né? Do Lúcifer, do anticristo, é difícil, mas você vai vendo Linus aqui fazendo essa tentativa, né? E aquele relacionamento que no primeiro momento é super, né? Não é agressivo, mas é aquele relacionamento assim que, né? Eles não querem a presença antipático, né? Não existe uma antipatia já por ele de primeira. Aquilo naturalmente vai se desfazendo e vai se transformando. E é uma história linda, gente. É uma história linda. Gostosa, não é um livro longo, ele é rápido de ler. O que mais que eu tenho para falar aqui? A linguagem, a narrativa. Gente, como eu falei para vocês, eu tenho a impressão que é um livro infanto-juvenil. Então a narrativa, o vocabulário, o léxico é simples, é léxico do dia a dia, é uma coisa fácil de ler, não tem dificuldade nenhuma, a leitura flui, né? E é livro gracinha, eu só tenho isso para falar, é livro gracinha, não é aquele livro que vai te trazer desafios de interpretação, mas é uma leitura que esquenta o coração, só tenho isso para falar para vocês. Vale muito a pena. Eu tô doida aí esperando agora o lançamento do Whispering Door, vai ser o próximo livro, acho que Amor Branco vai estar lançando, essa edição aqui tá muito lindinha, gente, ó. Tá muito lindinha, veio com marcador também que eu já tirei, mas, né, tá no capricho. Eu adorei o fato deles não terem inventado uma capa nova, eles colocaram a mesma capa com que o livro foi publicado lá fora no original, e que eu achei linda, né, aquela capinha aqui, soft touch aqui. Mas é isso. Essa é a dica que eu tenho a deixar para vocês aqui. Eu vou deixar o link aqui embaixo da Amazon, se vocês quiserem adquirir o livro, vou pedir a gentileza de vocês usarem o nosso link para ajudar aqui o canal. Pedir mais uma vez para não deixar de deixar o seu like, seu curtir aqui pra gente, para se inscrever no canal para acompanhar o nosso conteúdo. É isso. Até a próxima. Tchau, tchau.